Bem, pessoal, e aí voltando, né, para nossa ideia, nossa noção de notação científica, vem aqui aí um detalhamento dos passos, né? Para quem não lembra, quais seriam os passos para que você possa escrever um número em notação científica, né? Eu diria que nós temos três passos, né? O primeiro passo é você escrever o número da forma decimal, né? Com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Como assim, né? Você só vai ter aquilo que eu já falei antes, né? Você só vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, e assim até o 9, como ele falou aqui, ó, escreveu o número e apenas um algarismo diferente do zero na frente da vírgula. Lembrando, né? O que são algarismos? São aquilo que nós usamos para escrever os números. E só são 10 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Qual é o outro detalhe? Após isso, você vai escrever, né, colocar o expoente da potência de 10, contando o número de casas decimais que nós temos que andar, né? E aí você vai depois perceber que, ao diminuir esse valor, o expoente vai ficar positivo, e ao aumentar esse valor, ele vai ficar negativo. Não entendi. Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Você imagina que se ele vai para frente, ele fica positivo, e se ele volta, ele vai ficar negativo. Como assim, né? Se você reduziu esse número, provavelmente ele vai ficar negativo. Se você aumentou esse número, provavelmente ele vai ficar positivo, né? Devagarzinho nós vamos aqui olhar esses valores. Eu gosto de dizer o seguinte: se é menor do que 1, negativo. Se é maior do que 10, positivo. Quando a gente usar aqui os elementos, você vai entender isso aí. E outro detalhe é que esse número vai ser escrito na forma de uma potência de 10. Professor, não entendi como é que você está colocando, o que é que você está fazendo. Olha aqui um exemplo bem prático para a gente fazer. Ó. Eu tenho aqui a distância entre o Sol e a Terra. E a distância entre o Sol e a Terra é esse valorzinho aí, que é até meio difícil de eu falar para vocês. Mas como está separado entre os zeros, dá para me poder dizer para vocês, né? 149 milhões e 600 mil quilômetros. Beleza? Eu vou só tirar aqui essa parte que eu pintei de vermelho para não atrapalhar depois a gente, né? E professor, então o que é que eu vou precisar fazer? Vou seguir esses passos lá que eu disse, né? Eu vou escrever o número da forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero. Eu tenho que botar a vírgula na frente do primeiro algarismo conhecido, eu gosto de dizer isso aí. E você olhando aqui nesses valores, né? O primeiro algarismo conhecido é o 1, então eu ficaria com 1, alguma coisa, né? 1,496. Por que que eu não vou escrever esses vários zeros na frente, né? Porque você vai lembrar que zeros à esquerda não tem valor nenhum, né? Como também zeros no final, após vírgula, distantes, eles não vão ter serventia nenhuma. O que é que eles pedem que eu faça? Que eu realize o produto ou na forma de um pontinho ou na forma de um X. Isso aí vai depender de como você gostar de escrever, né? Com a base 10. E o que é que eu vou fazer? Eu vou contar essas casas até o final de quanto eu andei, né? De quanto eu tive que mexer com a vírgula, né? E novamente você só vai depois contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8 positivo. Por que que ele é positivo? Porque esse número que estava escrito, ele era maior do que 10. Maior do que 10, positivo. Se fosse menor do que 10, seria aí negativo, beleza? Aí a gente vai resolver aqui na próxima mais outros exemplos para você entender nas propriedades tanto da notação científica quanto das potências. Valeu!